Comigo aqui, Dr. Gilberto Laorg Nunes, né? Falamos sempre da saúde do coração. Domingo passado a gente estava comentando aqui, conversando sobre estenose da válvula aórtica. E aí a gente não quis dar spoiler para falar dos tratamentos. Quer dizer, é mais de um tratamento então que a gente vai falar hoje. Existem duas possibilidades para tratamento dessa doença, da estenose da válvula aórtica, que é, como eu tinha comentado no outro programa, um estreitamento progressivo da válvula, né, que conecta o coração à aorta e causando uma restrição à irrigação de sangue para todo o nosso organismo. Tá? Tradicionalmente, o tratamento que existe desde a década de 70 era a cirurgia de peito aberto, em que é necessário fazer abrir o externo, abrir o peito, né, expor o coração, fazer o coração parar, botar em circulação extracorpórea, e o cirurgião ia lá e trocava a prótese, né? Retirava a válvula doente e colocava uma prótese artificial. Não, desculpa perguntar, leiga, né? Mas existe algum risco nisso, quer dizer, abrir, parar o coração? Claro, todo procedimento invasivo tem os seus riscos, né? Mas no caso da estenose da válvula aórtica sintomática e severa, os riscos de uma cirurgia são infinitamente menores do que o risco de não fazer nada, certo? Então a cirurgia hoje em dia tem um risco baixo, né? Quando feita por cirurgiões experientes em hospitais com estrutura, é um procedimento reconhecidamente eficaz. Nos últimos 15 anos, mais ou menos, surgiu uma alternativa de se implantar uma válvula artificial por catéter, sem a necessidade de cirurgia, sem necessidade de parar o coração, de botar em circulação, né? Uma evolução importante, tá? E com uma recuperação muito mais rápida do que com a cirurgia convencional, tá? Nessa técnica por catéter, que é chamada de implante por catéter da válvula aórtica, o que se faz é uma punção da artéria da virilha, tá? E através dela se avança uma prótese biológica muito semelhante à prótese usada na cirurgia, bastante semelhante, com o mesmo tipo de tratamento, por exemplo, para prolongar a sua durabilidade, né? E essa válvula ela é implantada por dentro da válvula doente. Tá? Existem dois tipos básicos de prótese por catéter. Uma é montada num balão, como os stents de coronária, por exemplo. Então a gente insufla o balão ao nível da válvula e essa válvula artificial expande, e depois o balão é murchado, retirado e a válvula fica no local. Um outro tipo de válvula por catéter que existe é uma válvula chamada autoexpansível. Então essa válvula vem comprimida dentro de um catéter, e à medida que a gente recua esse catéter, essa válvula vai liberando. Ela é feita de um metal chamado nitinol, que ele tende a se expandir quando exposto ao sangue. Então a gente posiciona ela, puxa o catéter e a válvula vai gradualmente abrindo. Tá? A vantagem... Pois eu já ia perguntar quais são as vantagens. Claro, além de ser uma evolução, né, como tu falaste, mas quais são as vantagens disso? A vantagem em relação à cirurgia são várias. Né? Primeiro, é um método menos invasivo. Hoje em dia a gente faz esse procedimento por catéter com uma sedação, o paciente não é anestesiado, não precisa intubação, certo? Então o paciente é como se fosse fazer uma angioplastia de coronária. Em tese, mas ele fica no hospital, em tese, ou ele normalmente fica no hospital de 2 a 3 dias, correndo tudo bem, e é liberado para casa. Já numa cirurgia de peito aberto, por exemplo, o paciente precisa ficar 2 dias na UTI no mínimo, mais 4 a 5 dias no quarto, e tem uma recuperação mais lenta, porque existe um trauma maior, o tórax é aberto, existe risco maior de infecção, de sangramentos. Então, já existem estudos comparativos entre a cirurgia e esse novo método por catéter, mostrando que o método por catéter é tão eficaz quanto, e em alguns subgrupos de pacientes até tem menos complicações do que a cirurgia. Mas todos os pacientes podem fazer esse tratamento? A grande maioria pode, né? Desde que existam algumas condições anatômicas que possibilitem a gente implantar essa válvula para o catéter, né? Então, normalmente, para fazer a avaliação para se implantar ou não a válvula para o catéter, além do ecocardiograma que eu comentei anteriormente, que é o exame que faz o diagnóstico da doença da válvula aórtica, é preciso fazer uma tomografia da aorta inteira, né, para a gente ver o tamanho do anel onde a válvula está implantada e poder selecionar o tipo de prótese mais adequada, certo? Mas, a grosso modo, 90% dos pacientes, no mínimo, que têm estenose de válvula aórtica, são candidatos a fazer por catéter. E os resultados, eles são compatíveis com a cirurgia? São compatíveis. Durabilidade, né, até onde nós temos o segmento, que é em torno de 8 anos, o segmento máximo que nós temos hoje em dia das válvulas por catéter, dura
tanto quanto a da cirurgia. A incidência de complicações graves é igual ou menor quando se implanta por catéter. E, evidentemente, o retorno às atividades, né, do paciente à sua vida normal é muito mais rápido do que na cirurgia. O tempo de internação é reduzido também. E essas outras complicações que podem estar associadas com a cirurgia, quer dizer, abrir a sutura do peito, que às vezes pode acontecer, alguma infecção, sangramento, são reduzidas quando se faz o procedimento por catéter, que é bem menos invasivo. Mas existem, né? Então, possibilidades, claro, de reações, enfim. Existe. Todo procedimento invasivo, né, tem o risco inerente, mas a gente tem que comparar esse risco com, primeiro, o risco de não fazer nada, que é infinitamente maior, e com o risco do tratamento padrão. Então, essa comparação entre o tratamento por catéter e a cirurgia convencional foi feito em vários estudos, pegando centenas de milhares de pacientes, né, no conjunto total, e a comprovação da eficácia do tratamento por catéter foi bem estabelecida, tanto que hoje as diretrizes médicas, tanto brasileiras quanto internacionais, dão o mesmo grau de recomendação para a cirurgia e para o tratamento por catéter. Agora, a doença, por exemplo, seja fez a cirurgia ou fez por catéter, né, o tratamento, ela pode voltar? Pode, né, se houver uma degeneração dessa válvula artificial que foi colocada, tá? Até onde os estudos nos mostram, a possibilidade de acontecer isso é semelhante na cirurgia de peito aberto e no implante por catéter. E como eu comentei anteriormente, a durabilidade é praticamente a mesma. Tá? Uma válvula cirúrgica implantada cirurgicamente, que é o nosso padrão de comparação, dura pelo menos 10 anos. E isso está se mostrando igual quando se faz o implante por catéter. Então, é uma alternativa muito boa porque tem resultados iguais ou superiores e a durabilidade também não é comprometida, apesar de ser um procedimento menos invasivo. Tá bom, Gilberto. Obrigada então, né? Domingo que vem tem mais.